Bom, a gente está falando com ela, mas realmente temos pessoas aqui, para achar que não é história do Super Pop, eu tenho aqui várias pessoas que sofreram com os raios. Por exemplo, eu vou apresentar o Altair. Tudo bem, Altair? Você é assim, um exemplo vivo de uma pessoa que estava no lugar errado, no momento errado. Mas no momento certo, porque Deus me protegeu, né? Estou aqui vivo, mas de o fato cara foi complicado. O cara é atingido por um raio, mesmo assim, acho que estava no momento... Estava sendo protegido? Sempre protegido, graças a Deus protegido. Meu fato foi muito falado, porque trabalhava no São Paulo, né? São Paulino, você? Sou São Paulino. Entendi. Quem é São Paulino aqui? Então, ele é preparador físico do São Paulo, foi atingido por um raio, né? Isso não foi praga dos corintianos, não? Eu estava no São Paulo na época, né? Não foi praga dos corintianos, não, sou São Paulino, né? sim. Mas então, aí foi um fato atípico, né? Ser atingido por um raio, né? No campo de futebol. Atípico não, até que é comum. Depois o professor vai explicar. Faz o seguinte, antes de você explicar, parece que tem até uma matéria, né? A gente tem até imagens. Aliás, se você acha que um raio não cai, né, no mesmo lugar 2 vezes, você está com sorte, né? Só já caiu uma vez e já se livrou. Só 2 vezes não quero, não. Será que não cai 2 vezes? Então vamos assistir a história do Altair Ramos, que foi atingido por um raio quando era preparador físico do São Paulo em 1996. Está aqui para contar a história, o que é melhor, né? Coloca aí. Os campos de futebol são locais com muita incidência de raios. Uma busca na internet revela grande quantidade de material sobre o assunto. Não é difícil encontrar notícias sobre acontecimentos na Áustria, México e Brasil. Um caso conhecido aconteceu na cidade de São Paulo em 1996. Altair Ramos, preparador físico do São Paulo Futebol Clube, foi atingido por um raio no centro de treinamento do time. Ele sofreu queimaduras e ficou 24 horas internado. 3 anos depois, um acidente semelhante aconteceu no mesmo local. Desta vez, a vítima foi o jogador Adriano, na época do Figueirense de Santa Catarina. Ele participava de um jogo-treino contra o São Paulo. Ao ser atingido pela descarga elétrica, caiu em campo e permaneceu imóvel. O jogador foi socorrido pelos médicos e se recuperou. Gente, que loucura isso, hein? Me conta, o que você tem? O que você consegue lembrar do momento que você foi atingido pelo raio? Na verdade, eu não me lembro de nada, né? Eu tive tive uma perda de memória horas antes, né? E só me lembro de Não lembrou até agora, tô vendo. De lembrar, depois no hospital, estava na UTI, né? Então foi isso, mas não senti dor alguma. Não sei explicar o que é ser atingido por um raio. Bom, então é uma morte até boa, vai, não dói nada. Como é que é? Seria uma morte boa, não dói nada. Não fala assim, não. Mas então, para mim, no meu caso foi esse, eu não me lembro de nada, não senti dor alguma, né? E, de fato, passei a tomar mais cuidado quando eu no Começa a chover, você sai correndo. Eu tenho muito cuidado até, agora já tem que parar um treinamento, porque é muito feio. Porque na realidade, o jogador de futebol é uma pessoa que está ali, né, em campo aberto, é uma pessoa que está bem suscetível. Então, está aberto ali, até campo de futebol, praia, próximo de área. Nossa, e todo mundo acaba jogando futebol na hora que está chovendo, na praia, na areia. Na verdade, é difícil você ver um jogo de futebol ser interrompido por chuva, por raios aí. Já aconteceu. Em outros países que eu saiba, pelo que eu saiba, na África mesmo aconteceu de ter todos os jogadores que jogaram no campo, né, e o juiz terminou a partida, mas porque aqui no dá Brasil, medo isso. Ela está dizendo que são, com morte, 130 pessoas no Brasil 130 mortes por ano e mais cerca de 500 pessoas ficam feridas no Brasil. Que loucura isso, hein? 130 pessoas morrendo todo ano com raio, quer dizer, meu filho tem um pouco de medo de raio. Eu sempre falei, não é nada não, agora eu vou falar, filho, vamos sair da piscina. Na piscina, então, deve ser péssimo, né? Não pode ficar dentro da piscina durante uma tempestade. Tem que sair da piscina. Tem que sair da piscina. Ir para casa e ficar em casa longe da rede elétrica. Mar também é super perigoso. Nossa, que coisa, hein? Eu tenho aqui uma menina que também foi atingida, ela é jogadora. Tudo bem, Priscila? Boa noite, tudo bem? Bem-vinda, você é jogadora de futebol também. Você tem uma história parecida? Como é que foi a sua história? Você estava jogando
Eu estava fazendo um treinamento junto com a minha equipe e parecido com o caso dele, de repente, a gente não sabe explicar, né? Estava chovendo muito ou não? Não estava chovendo. Não estava chovendo, só tinha algumas incidências, né? Mas eu não entendo muito bem. Ia começar a chover, às vezes começa o trovoar antes de chover, não é? Pode acontecer antes os raios da chuva, como depois também. E durante. Não, mas antes é pior ainda, é uma enrolação, porque você nem viu a chuva ainda, já tem que sair correndo. Exatamente. Será que pode estar chovendo em outro lugar e caiu raio ali? Exatamente. Como a tempestade se move, normalmente chove num lugar, tem raio no outro. Nossa, mas é um azar só, né? Você tem toda a combinação. Se você olhar no céu uma nuvem preta, o negócio é procurar um abrigo direto, na hora. Nossa, Alex, você também está aqui falando que sim. Boa noite, Alex, tudo bem? Tudo bem. Você está aqui concordando, você também foi atingido por um rádio? Eu fui atingido por uma descarga elétrica. Eu era repórter de campo, né? Estava cobrindo um jogo de futebol no dia 6 de fevereiro de 99 no Palestra Itália. Hein? Tudo. E foi lá no Palestra Itália, no jogo do Palmeiras contra o Fluminense. Ao contrário do Altair e dela, eu me lembro bem do que aconteceu, porque eu acabei não ficando desacordado. Eu fiquei imobilizado no chão, sem conseguir me mexer. Não conseguia me mexer, mas eu fiquei consciente. Então, foi pior ainda, porque eu estava sentindo tudo aquilo. E naquela época, em 99... os microfones, normalmente, dos repórteres de campo eram com fio. Não existia microfone sem fio ainda, né? Então, aquele microfone com fio, num dia de muita chuva, era um prato cheio para servir como um condutor elétrico, né? E estava chovendo demais. Inclusive, nós falávamos na transmissão que o jogo deveria ser paralisado, porque... Ficou paralisado? Não, a gente falava na transmissão que o jogo deveria ser paralisado pelo árbitro, mas ele seguiu. Estava chovendo tanto que aconteceu uma coisa naquele jogo que eu nunca vi depois em nenhum outro jogo. Fora o raio? Que foram os bancos de reservas dos jogadores ficarem inundados. Os jogadores tiveram que sair do banco para não ficarem submersos. Chovia bastante. Então chovia, então eles ficaram fora do banco. E começou a cair muito raio em volta do estádio. Então, estava perigoso. Caíram, assim, vários raios, várias descargas elétricas, trovão. E a gente falava, tem que parar o jogo. E o jogo não parava. E aí, num desses raios... que caiu não sei aonde, mas caiu, e o barulho foi muito forte, acho que foi até mais perto do que os outros, eu peguei essa descarga elétrica pelo meu microfone. Então, no momento em que eu recebi o choque pelo microfone, eu fui atirado para trás, o microfone voou para frente, eu caí de costas no chão e não conseguia me mover, né? Então, eu queria levantar, mas não conseguia. Você estava como se você estivesse assistindo um filme de você mesmo. Pois e as pessoas em volta preocupadas comigo começaram a colocar a mão na minha boca para me enrolar a língua. O médico do Palmeiras, o Rubens Sampaio, ele veio correndo para me acudir, veio os primeiros socorros. Então, foi realmente muito difícil presenciar aquilo, sentir tudo aquilo. E tem até uma história curiosa em relação a isso. E eu vou segurar daqui a pouco. Segura um pouquinho. Aliás, eu vou falar boa noite para a Simone, que está ali fofocando. Você já está falando, né, Simone? Aí você descobriu que o nosso câmera, você está aí com o nosso Twitter, que é o @oficial Superpop. Estou te ouvindo ou não? Tá todo mundo morto aqui, você deve ter caído um raio aqui. Tudo bem, vai. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui. A Simone não consegue falar, mas ela está lendo. Você está lendo, né, no Oficial Superpop. Ah, voltou. Muito bem. E eu conversando aqui hoje, aliás, a gente conversando, meu diretor, minha equipe, descobriram que tem um cinegrafista aqui da Rede TV que foi atingido, tem uma história com raio, quer dizer, o negócio é mais comum do que parece. A história é do Márcio, nós combinamos e falamos com ele, e ele estava até meio apavorado. Quer ver? Vamos assistir a história de um cinegrafista aqui da Rede TV que foi atingido por um raio. Coloca aí. 1995. Aqui no estádio do Morumbi acontecia um clássico do futebol brasileiro. O São Paulo enfrentava o Corinthians. Durante o jogo, uma outra história se desenrolava neste local, só que acima do gramado. Sou Márcio Siliman, hoje eu tenho 56 anos de idade. Quando o raio caiu em mim, eu tinha 38 anos de idade. Marcinho, me conta uma coisa, você se lembra do momento da descarga elétrica? Lembro. Eu estava fazendo um jogo entre Corinthians e São Paulo, né? Começou a mudar o tempo, começou a empretejar, a escurecer, a chuva veio muito forte. Você começou a ficar preocupado? Sim. Fiquei preocupado, fiquei com medo. Começou daquele vento forte, aquela chuva forte, que eu não sabia se eu escutava o diretor de TV falar comigo, se eu pedia ajuda para o auxiliar de câmera. A minha preocupação no momento era eu continuar acompanhando a bola. O jogo estava rolando, estava no segundo tempo.
O primeiro estouro foi de um lado esquerdo e o outro estouro foi do meu lado. Quando eu senti um reflexo, como fosse um flash, estourar, explodiu. Eu comecei a me sentir mal. Começou a me dar formigação no dedo, na boca, na perna, os meus lábios ficou roxo. O seu amigo percebeu, o outro cinegrafista? É, percebeu, porque as câmeras de impedimento, eles desceram. Só faltou um câmera. O único câmera era eu. E aí, quando perceberam, como é que foi? O que você se lembra? Cadê o Silliman? E todo mundo me procurando. Eu estava travado na câmera, travado na manopla, eu não conseguia, eu tremia, eu não falava. Justamente aconteceu que eu bati a boca, quebrei os dentes todinho. Na queda, você quebrou os dentes? Na hora que eu fui tentar descer, não conseguia descer, de nervoso, não conseguia falar. Então você sentiu o seu corpo, estava todo formigando o corpo, você foi tentar descer, quebrou os dentes. É, quebrei os dentes da parte de cima e de baixo. Ficou com síndrome do pânico, ele toma antidepressivo, né? Toma os remédios para dormir, você fica até emocionado, porque a sua vida, desde esse dia pra cá, sua vida mudou completamente. Mudou, nunca mais tive... Não fui igual como eu era. Eu tô vendo que o negócio é futebol. Começou a chover, sai correndo futebol, né? Eu entendi que aqui todo mundo é de futebol. Começou a chover, não pode ir pra estádio. Tem que ser assim. Não, porque o negócio é meio sério. Eu não tô querendo botar medo nas pessoas, mas já tô botando, né? Porque agora vai começar amanhã a chuva de raio. Teve um jogo depois, posteriormente ao que aconteceu comigo, que chovia também muito forte, começou a ver raio. Eu saí do campo, avisei na rádio, falei, meu filho, chama outro toca otário. o jogo sem repórter, aí eu chamo outro. Eu não vou tomar outro raio, não. Mas, então, os estádios não tem como proteger os estádios, não tem para-raio, não tem nada assim? Tem, os estádios dos times profissionais têm para-raios nas torres de iluminação, né? E isso, vamos dizer assim, mas o raio respeita protege isso? Relativamente. Então, o raio respeita isso? É bom dizer que o para-raio é uma grande invenção, mas não é 100% seguro. Como é que o para-raio chupa o raio? Não, a ideia é que o raio, vamos dizer assim, quando ele vem descendo no céu, uma descarga sai do para-raio e encontra ele. E aí ele desce pelo para-raio e vai para o solo. Entendi. Essa é a ideia, assim como ele funciona, entendeu? E ele é uma ótima invenção, mas não é 100% seguro. Entendi. Então você... Né, é aquele raio desavisado. Existe sempre a pequena chance de que ele não consiga, vamos dizer, pegar o raio e o raio atinge uma pessoa. Mas o raio, ele tem assim, ele só desce para o chão, ele não é atraído por alguma coisa, só pela coisa elétrica. Por objetos altos e metálicos. Alto sou eu. Só que o objeto alto pode ser a Luciana andando na beira da praia, na areia, né? Nossa, então ela vai ser um objeto alto. Entendi. Né? Entendi. Você não pode ficar com guarda-chuva, viu, Lu? Então é bom eu com meu marido pra praia, que ele é mais baixinho, abaixo, deixa ele lá, né? E guarda-chuva também é perigoso, guarda-chuva, né? Com a ponta de metal. Se for ponta metálica, deve ser evitado.